O Mundial de Clubes que está acontecendo aqui nos Estados Unidos está flopando, os estádios estão vazios e a FIFA está ficando muito preocupada, não só por conta do Mundial, mas principalmente por conta da Copa do Mundo do ano que vem, 2026, que vai acontecer aqui nos Estados Unidos, e muito por conta da política imigratória de Donald Trump. Será que de fato Trump vai acabar com a Copa do Mundo? Vamos entender isso agora. Seja muito bem-vindo ao Hub TNT, o seu canal que descomplica a imigração para os Estados Unidos, que sempre traz informações de forma transparente e objetiva sobre tudo o que está acontecendo aqui na América. E o que está acontecendo nesse momento é justamente o Mundial de Clubes da FIFA, reunindo grandes times de todo o planeta, jogando em cidades importantes, que inclusive serão os estádios que servirão para os Jogos da Copa do Mundo em 2026. A FIFA tenta repetir nos Estados Unidos o sucesso da Copa do Mundo de 1994, que até hoje mantém o recorde de público. Quase 3 milhões e 600 mil pessoas assistiram todos os jogos. Foi uma média de 97% de ocupação dos estádios, uma média histórica nunca repetida. Até hoje é considerado o maior sucesso comercial da FIFA em Copas do Mundo. E a gente está falando de um país que mal conhecia o futebol, que aqui nem é chamado de futebol, e sim soccer. E é justamente esse sucesso que a FIFA quer repetir no ano que vem. Dessa vez a Copa do Mundo vai ser dividida entre os Estados Unidos, Canadá e México, mas a gente sabe que o foco principal está aqui. E é até curioso se a gente observar justamente esse sucesso comercial. Imagina um país que não tem o futebol como esporte principal lotar todos os estádios. E justamente por conta desse sucesso da Copa de 94 é que foi criada a MLS, que é justamente a Liga Nacional de Soccer, de futebol aqui nos Estados Unidos, e através dela começou a surgir diversos times, inclusive um campeonato nacional. E voltando a falar da Copa de 26, é tradicional que a FIFA sempre faça um evento teste. Até 2017, o evento teste era a Copa das Confederações, que inclusive teve no Brasil. O Brasil foi campeão, inclusive, da Copa das Confederações quando a Copa do Mundo foi no Brasil. Porém, a Copa das Confederações nunca teve um apelo comercial muito grande para a FIFA, que já estudava mudar esse modelo de torneio teste preparatório para a Copa do Mundo. A última Copa no Catar não teve nenhum torneio teste, justamente porque quase todos os estádios foram construídos só para a Copa do Mundo, então não foi feito nenhum torneio teste, e esse torneio retornou aqui nos Estados Unidos, já no novo modelo criado pela FIFA, que é o Mundial de Clubes, que há muito tempo já era aguardado esse modelo de torneio. A FIFA conseguiu reunir os maiores times de todo o mundo, inclusive 4 times brasileiros estão disputando esse torneio, e o objetivo dele é testar as instalações, a segurança, toda a eficiência de transporte para os estádios e fazer uma prévia do que será a Copa do Mundo em 26. E aqui reside a grande preocupação da FIFA, porque esse torneio até esse momento não tem sido o sucesso esperado. O primeiro jogo até criou uma expectativa muito boa, ele aconteceu em Miami, com o Inter de Miami, com o Messi jogando, ou seja, teve uma lotação de mais de 90% do estádio. Mesmo assim, para que tivesse essa lotação, foi necessário abaixar os ingressos, que começaram a ser vendidos em $350 para $50 aproximadamente, ou seja, foi uma redução muito considerável para de fato conseguir encher o estádio. Mas como o Miami tem um público latino muito grande, era o time local que estava jogando, o Inter de Miami, no principal estádio da cidade, e como era a abertura do Mundial de Clubes, era de se esperar que de fato lotasse. Porém, foi o único jogo que de fato teve uma lotação expressiva e considerável. Até jogos de outros grandes times, como o Chelsea, por exemplo, tiveram 10% apenas de lotação. E isso preocupou bastante a FIFA. Um dos principais motivos de uma procura tão baixa, primeiro, é justamente o valor dos ingressos. Muitos jogos tiveram seus valores reduzidos ao máximo, alguns jogos custando apenas $20 a entrada. É um valor muito baixo para um evento esportivo aqui nos Estados Unidos. E a maior preocupação, ou o principal motivo dessa falta de interesse, é justamente a política imigratória de Donald Trump. Tanto o CBP, que é o controle de fronteiras, como o ICE, a polícia imigratória, estão participando, estão fazendo presença nesses eventos. A gente precisa lembrar que, apesar do sucesso da Copa do Mundo de 94, o principal público que consome futebol como esporte ainda é o público latino, e muitos dos latinos ainda estão indocumentados aqui nos Estados Unidos. E justamente por isso, a atuação do ICE, a polícia imigratória, e do CBP, o controle de fronteira, diretamente nos jogos, tem preocupado muito e impedido que muitos imigrantes vão assistir os jogos. O próprio ICE recomendou que os não cidadãos portassem documentos que comprovassem o status legal antes de entrar nos jogos, e o próprio CBP fez postagens no início do torneio falando que estava pronto e preparado justamente para receber aqueles que iriam participar dos eventos. Essa atuação ostensiva das forças imigratórias de fato afastou muitos imigrantes do estádio, refletindo em jogos muito vazios.
Tirando raríssimas exceções, como foi o jogo de abertura, a ocupação média dos estádios não ultrapassou 40%. Em alguns casos, não chegou a 10% de ocupação. Inclusive, um jogo na cidade de Orlando, por exemplo, cujo estádio tinha capacidade de 38 mil torcedores, recebeu apenas 3 mil, ou seja, 10% da capacidade total. E considerando essa política de redução ostensiva de preço dos ingressos, com descontos de 85% do valor original, se atribui a ausência de torcedores no estádio justamente à preocupação em relação à imigração e à polícia imigratória. Até o momento não houve registro de nenhuma prisão dentro dos estádios nesses jogos, porém a gente já viu até manifestações, principalmente em Los Angeles, tentando impedir que o ICE chegasse perto do estádio. Diversos jogos esportivos, inclusive aqui nos Estados Unidos, de outras modalidades, já estão passando por essa situação e é comum ver No Ice in Sports, uma placa em diversos jogos esportivos pelo país. A FIFA, por sua vez, não se manifestou diretamente a respeito do assunto, mas diz que está trabalhando com o governo americano para que os Estados Unidos seja o mais hospitaleiro possível com os torcedores da Copa do Mundo. Fato é que já é relato em vários países da dificuldade de se obter o visto, mesmo para quem já comprou o ingresso, principalmente aqueles países que sofreram banimento recentemente pelo governo americano, ou seja, não poderão entrar nos Estados Unidos. Além disso, já vem sendo mapeado durante esse ano uma redução considerável de europeus visitando os Estados Unidos a turismo. Estima-se que essa redução em relação ao ano passado gira de 10 a 20% do fluxo de turistas que vinham da Europa para passear aqui nos Estados Unidos. Isso pode se refletir na Copa do Mundo do ano que vem, até porque a gente sabe que os europeus são dos principais torcedores e costumam viajar bastante para acompanhar as suas seleções. Fato é que a FIFA quer tentar repetir o sucesso da Copa do Mundo de 94 aqui nos Estados Unidos. Lembro bem, era garoto, na época em que o Brasil ainda pintava as ruas para poder acompanhar a Copa do Mundo. A gente tinha orgulho da seleção, tanto que o Brasil foi campeão com a dupla Bebeto e Romário em 94, né? E obviamente todo mundo se lembra da cena do Galvão abraçado com Pelé gritando é tetra, é tetra, é tetra. Mas parece que o cenário para o ano que vem não vai ser tão fácil. De fato, a FIFA vai encontrar dificuldades porque Donald Trump não está muito interessado em recuar na sua política imigratória. É muito possível que alguns torcedores, mesmo com ingresso comprado, não consigam o visto para poder vir para os Estados Unidos. E além disso, como a gente falou bem, muitos imigrantes que estão nos Estados Unidos e são fã do esporte vão ter muito receio, sabendo que pode se deparar com um policial do ICE na porta do estádio pedindo documentação de status legal. Vamos ver o que acontece. Na minha opinião, eu acho que vai correr tudo bem. Como é um evento mundial, vai ter muita gente vindo para cá. O próprio americano, que não liga muito para soccer ou para o futebol, ele vai acabar assistindo, seja por promoções de ingressos, seja por marketing, que vai ter muito investimento a partir do ano que vem nisso, mas eu acredito sim que não haverá grandes problemas. A gente precisa acompanhar e ver se a preocupação da FIFA é real e ela de fato deve negociar muito bem com o Donald Trump para manter uma Copa do Mundo cheia ou se vai ser diferente. Bom, se você gostou desse conteúdo, mais uma vez, deixa seu like aqui, nos ajuda muito a crescer no canal. Se inscreve aqui no canal para que você possa receber as notificações. Todo dia a gente lança vídeo novo sobre tudo que está acontecendo aqui na América e principalmente descomplicando a imigração. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.